Olá, meus amigos, que bom, que prazer estar de novo com vocês. Eu sou o Pastor Walter e este é o seu canal, o Colisor. O tema de hoje é a continuação do vídeo anterior, a fé de Deus. Hoje vamos falar da fé de Deus, número 2. É o segundo vídeo. Quando eu terminei o vídeo passado, eu estava falando sobre conquistar a paternidade pela oração com súplicas e ações de graças. Eu falei, né, que eu queria muito ser pai, minha esposa queria muito ser mãe, nós queríamos muito filhos, e os filhos não apareciam até que ela foi a um médico e o médico disse para ela que não tinha jeito. Talvez uma operação desse jeito, talvez, isso que ele disse. E que ela falasse comigo para a gente tomar uma decisão. E começamos a orar. E com o passar do tempo eu acabei esquecendo, porque eu trabalhava o dia todo e tal, me ocupava muito com o que eu fazia. Mas sempre que eu chegava em casa, minha esposa estava fazendo roupinhas de bebê, menino. Eu então percebi que a minha esposa sabia exatamente o que queria. Ela não estava fazendo roupinha aleatória, ela estava fazendo roupinha de menino. Roupinhas azuis, né? Sapatinhos. E alguns dias depois tivemos uma reunião de oração em casa e estávamos orando quando o mover de Deus foi grande. Um dos nossos amigos, que hoje é pastor, ele disse: Irmã Lícia, eu estou vendo que Deus quer te dar alguma coisa. O que é que você está pedindo para Ele? Deus falou no meu coração que você estava pedindo apenas uma coisa. E na verdade, porque a minha esposa se propôs a não pedir mais nada a Deus a não ser o filho. Ela só pediu um filho. E ele disse: vamos orar então. Aí impomos as mãos sobre ela. E de repente, este mesmo jovem teve uma visão. Ele disse: olha, eu tive uma visão. Eu vi uma mão de luz sobre a tua cabeça. Pronto. A partir dali foi questão de dias para minha esposa precisar procurar um médico para fazer uns exames, o que atestou a sua gravidez. Então, ela engravidou, nós engravidamos pela fé, suplicamos, agradecemos a Deus e as coisas simplesmente aconteceram. Temos 2 filhos, os 2 são pastores e anos atrás ela precisou fazer uma ultrassonografia e os 12 médicos que estavam lidando com ela perguntaram: a senhora tem filhos? Ela disse: tenho sim. E eles disseram: mas não são seus, não é verdade? Ela disse: não, são meus sim. Eles disseram: moça, a senhora não pode ter filhos. A senhora é estéril. Como é essa história? Aí ela contou. E um dos médicos disse: quem sou eu para duvidar do que Deus pode fazer? Então ainda hoje ela continua com um problema de trompas impermeáveis. Mas pela ação de Deus, tivemos o nosso sonho realizado. Como é maravilhoso ser pai, né? Ter uma família. Que coisa maravilhosa. Hoje eu tenho 3 netos. E são os meus amores. É maravilhoso. Muito bem. Tem o segundo testemunho que eu gostaria de contar, que é parando o tempo pela ordem direta. Alguns anos atrás, eu precisei viajar para uma cidade chamada Arapiraca para casar uma amiga. Ela era secretária lá da prefeitura, secretária do planejamento, e casou, né, com um jovem juiz da região. E eu disse para ela: eu gostaria muito de casar, mas eu também não gosto de viajar, não gosto de dirigir. Ela disse: não se preocupe, eu mando um motorista te apanhar. Então, na hora aprazada, o motorista bateu na minha porta e nós então saímos, viajamos para esta cidade. Era um dia de inverno muito chuvoso. E quando chegamos mais ou menos a 1 hora da cidade, o temporal estava assim simplesmente desabando. Quando nós entramos na cidade, não havia uma única luz no céu, tudo era escuro, muita chuva, uma chuva enorme. E aquela moça era uma moça assim, de boa família, de excelente família, e a casa do pai, onde ela casou, era uma casa enorme, de um quarteirão de 100 por 100,
com um grande jardim no centro. E quando nós chegamos, o tempo foi passando. E então eu me aproximei da chefe do cerimonial e disse: querida, o casamento será realizado onde? Ela disse: pastor, seria realizado ali no jardim, mas com esta chuva não tem mais casamento, vamos marcar para um outro dia. Eu disse: não se preocupe, porque daqui a 10 minutos vai parar de chover. Ela olhou para mim e disse: é mesmo, pastor? Eu disse: sim, daqui a 10 minutos. Eu estava acompanhando a minha esposa e de um outro pastor amigo chamado Geraldo Tenório. E eles olharam para mim e confirmaram, né? Tudo bem. Não deu 10 minutos, 5 minutos, 6 minutos. De repente o céu abriu, a chuva parou assim, como se alguém fechasse uma torneira assim. Parou e o céu abriu e clareou. E nós fizemos o casamento. No final da noite, quando nós íamos voltar para a cidade onde eu vivo, eu perguntei para a menina, disse: Terezinha, você é crente, minha filha? Ela disse: não, pastor, eu sou católica. E eu perguntei: querida, você acreditou quando eu disse que ia parar de chover em 10 minutos? Ela disse: e era para não acreditar, pastor? É claro que eu acreditei. O senhor não falou? Agora, interessante, eu deixei de mencionar, que ela começou a cuidar das coisas depois que eu declarei que em 10 minutos pararia de chover. A moça que ajudava ela reclamou: se fulana, o casamento já era. Ela disse: não, o pastor Walter disse que em 10 minutos vai parar de chover. E a menina disse: é mesmo? Então foi cuidar da vida dela. E neste dia eu percebi que a fé é uma coisa contagiante. Vocês lembram do caso daquela mocinha que Naamã prendeu e trouxe como escrava para sua casa? Ela declarou para a esposa de Naamã que se Naamã estivesse em Israel, o profeta o curaria da sua lepra. E aquela palavra afetou aquela mulher de tal modo que ela passou o dia inteiro esperando pelo esposo para contar a boa nova. E interessante, quando ela falou, a mocinha que você trouxe de Israel falou assim e assim, ele imediatamente foi fisgado pela fé e procurou o rei. E quando contou para o rei comprou a ideia imediatamente e já preparou uma caravana e mandou Naamã para Israel. Vejam como a fé verdadeira é contagiante. A mocinha cria de todo o coração na ação do profeta Eliseu e todos acreditaram. Por isso que eu vou te dar um conselho: cuidado com quem você anda. Cuidado com pessoas negativas, incrédulas. Não ande com gente assim. Procure andar com pessoas que tenham mais fé do que você, para você crescer no Senhor. E resultado, quando Naamã chegou lá em Eliseu, ele foi curado. Então a mesma coisa aconteceu com aquelas duas moças. Eu falei para uma delas que ia acontecer exatamente como eu disse, e ela acreditou, contou para outra também acreditou. E de fato aconteceu exatamente como eu falei, em menos de 10 minutos. Eu estou contando isso, mas em momento algum eu julgo que tenho mais fé do que os outros. Porque a fé para mim, como eu já disse, sempre foi um mistério. Né? Então, amados, vamos prosseguir com o nosso estudo. E em Marcos 11, 21, Pedro, lembrando-se, né, disse: mestre, eis que a figueira que tu amaldiçoaste se secou. E Jesus respondendo, disse-lhes: tende fé em Deus. Vamos fazer um exame deste texto para saber se é exatamente isso que Jesus disse para Pedro. Em Marcos 11, 22, tem uma palavra que diz repistinfeo, que traduzido é tende fé Deus. Não tem uma preposição aqui. O idioma grego é um idioma declinativo. Então são as declinações que admitem a existência ou não de preposições. E aqui não tem uma preposição. Mas muitas vezes a tradução de um texto, a melhor tradução, ela depende do contexto. E o contexto ali falava de uma fé que o homem não tem. Esta fé o homem recebe como um dom, tanto para a salvação da sua alma, quanto para operar milagres. O que Jesus Cristo disse para
para aqueles homens, a lição que ele disse é: tenham a fé de Deus. Cabe uma preposição em? Cabe. Mas a fé em Deus, é como eu disse, ela é para as coisas do dia a dia, para aquilo que não há tanta urgência, mas na hora que exige uma ação do homem de Deus, então a fé de Deus se manifesta. Talvez você diga: mas pastor, Deus não precisa de fé, quem precisa de fé é o homem. E eu quero dizer para você, você está enganado. Sabe por quê? Porque Paulo disse que Abraão acreditava em Deus, que vivifica os mortos e que traz à existência aquilo que não existe. Isso é fé. Deus é aquele que anuncia o fim das coisas antes que elas aconteçam. Isso é fé. Porque a fé é um dom de Deus, diz Paulo em Efésios capítulo 2, versos 8. Então Deus é o autor e consumador da nossa fé. É isso que Paulo diz. Jesus Cristo é o autor e consumador da nossa fé. Deus é um Deus que tem fé. É Ele que dá ao homem a fé. Então o texto tem de fé Deus é um texto grego, que não exige assim a preposição, mas que ela existe por inferência. Está ali a preposição e não é em, é de. É a fé de Deus, e é aquela fé que opera milagres, aquela fé viva, aquela fé operosa. Ok? Então esta é uma exegese adequada do texto. Olha que eu não sou mestre no assunto, não. Eu sou só um curioso que tem uma pilha de livros aqui, sabe? São muitos, exatamente para pesquisar e para tentar decifrar coisas que precisam ser decifradas. Ok? Então, a fé de Deus é essa fé que opera. Deus tem fé, sim, Ele é o autor da fé. Está escrito na palavra de Deus. Ele é o inventor da fé. Olha o que Hebreus diz aqui. Hebreus capítulo 12, versículo 2 diz assim: olhando para Jesus, autor e consumador da fé. O que é que isso diz para você? Quem é autor de alguma coisa? É quem cria alguma coisa pela primeira vez. Ele é o autor e consumador da fé. Ele é quem consuma a fé. Ele é quem faz a fé se tornar operosa. É com a colaboração do Senhor que nós operamos sinais e milagres. Em meu nome falarão novas línguas, expulsarão os demônios. É esta associação entre aquele que acredita e um Deus que prometeu estar conosco todos os dias, confirmando a nossa pregação pela palavra que nós pregamos, os milagres de Deus. Ele é o doador da graça e da fé, porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Então, acredite a partir de agora, se você não acreditava assim, que Deus é que tem fé. E se você quer ter uma fé que opera, você tem que ter a fé de Deus. Porque Deus, Ele fala do final das coisas antes que elas aconteçam. Está escrito lá em Isaías, capítulo 45, versículo 10, se eu não estiver enganado. Depois eu vou colocar aqui no vídeo as referências bíblicas para confirmar o que eu estou te dizendo. Quem chama à existência coisas que não existem é quem tem fé. Eu sou o pastor Walter e este canal é o Colisor. E se você está gostando do assunto, dê o seu like, compartilhe, se inscreva, para que nós tenhamos um número maior de pessoas nessa jornada de fé.